mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa é uma promessa antiga, uma promessa já que vem ao povo de Israel há muito tempo. Vem no Velho Testamento e se tornou mais presente e vem se cumprindo nos dias atuais após o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, aonde ele vai para junto do Pai e nos deixa o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é poder. O Espírito Santo, como já falamos aqui em episódios anteriores, é uma das promessas mais importantes que deve se cumprir na vida do cristão. Mas para receber o batismo com o Espírito Santo, como já outrora falei com vocês, é necessário uma limpeza espiritual, porque o Espírito Santo não pode habitar no coração sujo. Por esta razão é necessário o batismo nas águas, por esta razão é necessário alimentar-se da palavra, por esta razão o jejum, a oração, por esta razão o perdão, o praticar o perdão, como temos orientado você. E dessa parte desses episódios, a última parte que devemos ensinar sobre os princípios é o buscar o batismo com o Espírito Santo. Hoje nós encerramos esses episódios, iremos falar sobre os frutos do Espírito Santo nos próximos capítulos, tá? Como identificar uma pessoa realmente batizada com o Espírito Santo. Mas vamos focar aqui sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a plenitude ou totalidade de Deus dentro de nós. Para que possamos receber, nós devemos seguir algumas orientações. Nós devemos simplesmente seguir esses passos que nós temos orientado durante esses dias e inicialmente nos limpar, né? Ninguém pode encher um copo com água pura enquanto estiver sujo e beber da água. A gente lava primeiro o copo. O natural é lavar o copo para poder beber da água. Da mesma forma, o Espírito Santo, para que possamos receber em nossa vida, precisamos nos limpar do pecado, nos libertar em certas situações de pessoas, de espíritos imundos, libertar de forças opressoras, tá bom? Um coração para receber o Espírito Santo tem que se libertar da mágoa, tem que aprender a perdoar, tem que se purificar de sentimentos que não procedem de Deus, porque é a totalidade de Deus, é a força de Deus dentro da sua vida, é a força de Deus dentro de você, porque o Espírito Santo, ele fortalece, consola, orienta, ensina, e Deus faz questão de fazer morada na vida daqueles que abrem o coração para Ele. O que vai demonstrar se você tem realmente o batismo com o Espírito Santo ou não é simplesmente os dons que muitos dizem que receberam, dom de línguas estranhas, dom de profetizar. Não, nós conhecemos a árvore pelo fruto. O dom Deus dá a quem quer, da forma que Ele deseja, o tempo que Ele quer, tá? Mas
nós demonstramos que realmente o Espírito Santo está em nossa vida ou não, não é demonstramos, na verdade, porque se torna algo automático, as pessoas passam a notar, são através dos frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo que mostra realmente uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher na vida daquele que recebeu o batismo. Porque contra fatos não há argumento, né? Quando a pessoa ela realmente nasceu de Deus, ela realmente tem esse encontro com Deus, o amor resplandece, a alegria, existe uma paz que vem de dentro dela verdadeiramente, existe ali uma longanimidade, a benignidade, a bondade, que são frutos do Espírito Santo, tá? Eu vou mostrar aqui para você na palavra, porque será o nosso próximo tema, para você testificar o batismo com o Espírito Santo ou não. Ou identificar pessoas que se dizem batizadas com o Espírito Santo ou não, tá? Eu lembro uma situação, um rapaz ansioso, isso eu estava no início da minha fé, eu tinha por volta mais ou menos de uns 15 a 16 anos, mais ou menos, né? Eu estava caminhando, eu não era consagrado obreiro na época ainda, estava ali querendo fazer a obra de Deus, e recordo, tinha um rapaz mais velho que eu tinha uns 30 anos de idade mais ou menos, e era um rapaz ansioso, porque ele queria receber o batismo com o Espírito Santo, para ser um obreiro da igreja, para estar com cargo dentro da igreja, criando posições dentro da igreja. Só que ele não tinha preparação, tinha algo dentro dele que não agradava a Deus, né? Que não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Em certa ocasião, à tarde, eu estava ainda na época de escola, né? E escola, igreja, né? Solteiro. O rapaz à tarde, ele, umas 5h30 da tarde, foi na minha casa. Me procurou, falou comigo, bateu no portão, eu não entendi por quê. Porque eu não gostei de receber muitas visitas assim. E foi lá, né? Falando que tinha recebido com o Espírito Santo, de estar muito feliz. E, sei lá, qual foi o intuito dele. E conversando. De repente, o que acontece com esse rapaz? Ele manifesta com entidade maligna. Do nada, eu não tinha orado por ele, eu não tinha ainda recebido a unção de obreiro, eu já tinha, claro, o batismo com o Espírito Santo, mas não tinha ainda recebido a unção de obreiro. Ele manifestou com entidade, com demônio, com espírito imundo. E o espírito imundo ali começou a falar que estava enganando ele, o espírito imundo começou a falar alguns pecados dele, né? Ele estava cometendo ali e rindo dele. Fui expulsar o espírito imundo. Aí falou, quem é você para me expulsar? Eu falei assim, olha, eu não sou ninguém, Satanás, mas quem está dentro de mim é mais forte que você. E peguei e expulsei ele em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele demônio, ele foi embora, foi expulso aquele demônio. E eu conversei com esse rapaz, ele começou a chorar e falar que queria o Espírito Santo. Eu fui orientando ele. Passou-se um tempo, realmente ele se libertou daquilo que estava aprisionando ele, o pecado que estava aprisionando ele, e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas você percebe que de antemão havia uma ansiedade dentro dele, havia dentro dele um pecado, havia dentro dele aquela sede ali para demonstrar para as pessoas que tinham o Espírito Santo, mas não estava preparado. Então o espírito enganador se apoderou da vida dele. Aí você pergunta assim, existe pessoas que isso acontece? Com certeza. Tem muitos enganadores no nosso meio, pessoas que se dizem batizadas com o Espírito Santo, que não são de fato de verdade. Mas por que não são? Porque Deus não quer batizar com o Espírito Santo?
Não, porque deixam a ansiedade tomar conta, deixam a posição, ou querer receber uma posição, tomar conta do coração e não recebe de fato, de verdade, o Espírito Santo. Que um dos frutos do Espírito Santo, uma das características de uma pessoa batizada com o Espírito Santo é a humildade. E quando uma pessoa é uma pessoa soberba, já demonstra que o Espírito Santo não está presente na vida dela. Então, nós estamos aqui tentando fazer um cristão, uma pessoa entender os princípios, para a pessoa estar perto realmente de Deus, não ser enganado, não por líderes, não enganado por Satanás ou por si mesmo, ou porque aprendeu de forma errada. Essas mensagens que nós temos ensinado você é o básico, é o arroz com feijão, tá? Para a pessoa que quer realmente desenvolver sua comunhão com Deus. São mensagens que você deve encaminhar, mostrar para pessoas iniciais na fé, que estão se iniciando na fé, porque é importante para o desenvolvimento da salvação dela e não estar dentro da igreja simplesmente por estar e passar seu tempo e não estar mais, sai fora, né? Apagar o Espírito dentro dela. E sobre o fruto do Espírito Santo que vamos estar iniciando nessa próxima semana, falando sobre, diz assim, no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 16, tá? Nós vamos basear esses ensinamentos que vamos estar nessa próxima semana falando sobre os frutos do Espírito, nesse capítulo e versículo em diante, tá bom? Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Uma pessoa, por exemplo, isso aqui é um básico aqui, tá? Ela diz que tem um batismo com o Espírito Santo, mas estar sujeito, ou estar no vício, ou estar na dependência aqui dessas obras da carne, ela não tem o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Então são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, lutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas pratica. Ou seja, o que vive desta forma, na prática dessas situações, não tem como receber o batismo com o Espírito Santo. Não tem como receber a totalidade de Deus em sua vida, a essência de Deus em sua vida. Mas, no versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, aqui está o divisor de águas daquele que realmente tem o batismo com o Espírito Santo e aquele que não tem. Aquele que realmente recebeu a totalidade de Deus e aquele que não recebeu a totalidade de Deus. Mostra, sim, não pelos os dons espirituais,
tá? Mas sim pelos frutos, pelo dia a dia. E iremos iniciar nessa próxima semana esse estudo sobre os frutos do Espírito Santo. Então você consegue identificar uma pessoa realmente nascida de Deus, nascida do Espírito Santo, quando há os frutos. Não é pelo cargo que assume dentro da igreja, não é pela aparência que tem dentro da igreja, não é por dom de línguas, por expulsar demônios, curar enfermos, não. O batizado com o Espírito Santo demonstra através dos frutos. Tem muitas pessoas que estão sentadas dentro da igreja, participando dos cultos, que é mais cheia do Espírito Santo do que muitos pastores em cima do altar, tá bom? Ah, mas é possível isso? Sim, é possível. É muito fácil enganar pessoas, ainda mais nessa geração que vivemos. Então se preocupe com sua salvação, se preocupe com a sua vida com Deus, independente de quem esteja no altar. Mas fulano é muito usado por Deus. Você sabia que existem cursos para a pessoa ser dessa forma? Não, né? Hoje é coisa fácil de existir dentro da igreja. Há uma tendência, há formas de enganar pessoas, sim. Satanás veio para enganar, um espírito enganador. Ah, você está dizendo que meu líder é enganador? Não, estou dizendo que você tem que preocupar com a sua salvação, tá bom? Depender de Deus e buscar realmente o batismo com o Espírito Santo, esquecer a vida de fulano, de ciclano, de beltrano e preocupar com o que está dentro de você. Se fulano, ciclano, beltrano é cheio do Espírito Santo, amém, glória a Deus. Preocupa-se com você em ser cheio do batismo com o Espírito Santo, cheio de Deus, tá? Então vamos ensinar nessas próximas semanas sobre o fruto do Espírito Santo, o que você tem que fazer para você ser cheio da presença de Deus e receber o Consolador, a força de Deus, o poder de Deus na sua vida. Você quer receber o poder de Deus em sua vida? Deseja isso? Então acompanhe os próximos episódios, tá bom? Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor vá de encontro a essa pessoa que quer receber o teu Espírito. Está escrito na tua palavra: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que esse poder, meu Pai, que essa presença, que o teu Espírito esteja na vida deste homem, desta mulher, e essa pessoa seja fortalecida, edificada, restaurada e transformada para a tua glória. Pai, abençoa que essa pessoa não seja enganada, mas que essa pessoa seja cheia da tua essência, cheia da tua plenitude. Em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana.